Show de bola. E aí o Muzi resolveu não ser resolveu ser médico? Sei. Eu resolvi ser médico porque, não sei, cara, eu gostava de gente. Seu pai é professor de física da USP, quando você falou assim, vou ser médico. Minha mãe era artista plástica. Caramba. Quando eu entrei no colegial, ela resolveu fazer pedagogia, prestou vestibular, passou na Unesp. Cara. E aí, quando eu passei na faculdade... Não, quando eu me formei e eu comecei a... Você estudou na onde? Eu estudei na Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. Que a gente Pública chama de também? Pública Federal. É a Unifesp, né? A Universidade Federal de São Paulo. É, que de medicina é com certeza uma das melhores. É uma das melhores, das 4... Assim, hoje tem muita coisa, mas assim... E aí, quando eu entrei na residência... Quando eu saí da residência, minha mãe resolveu fazer psicologia. Então, eu acho que... E se formou. E formou a primeira da sala, cara. É incrível. Caramba. Incrível, incrível. Família de gênio. É. E a esposa do meu pai, que também... Que ela diferenciado, fez o papel de minha mãe. Né? Quando eu estava em São Paulo, era minha mãe. Ela cuidava de mim igual a minha mãe. A Heloísa. Ela é assistente social, né? E ela é mestrada e doutorada em terceiro setor, né? Que é serviço de assistência, né? De prestação de serviço. Que legal. E aí é uma turma pesada. Quando eu falei que eu queria ser médico, meu pai bateu nas minhas costas e falou: tudo bem, mas sucesso para você, felicidades, eu não tenho dinheiro para te pagar a faculdade privada, tá bom? E aí que eu falo a história, né? Até chute na bunda te joga para frente. Se não fosse meu pai chutar a minha, cara, eu acho que eu não tinha andado 1 centímetro, cara. Quanto tempo de cursinho? Eu fiz 2 anos de cursinho. Só? Porra, só? Eu achei bastante, mas 2 anos de cursinho... Nossa, é pouco. É, sério, pouco. O cara passou na escola técnica, na Escola Paulista de Medicina, tá louco. Foi um ralo, Renato. Mas eu acho que demandou... Eu acho que não me faltava conhecimento, me faltava maturidade, sabe? Marília foi um lugar muito protetor, cara. Muito protetor. E assim, é aquela coisa do pessoal, sabe, tá satisfeito com aquela vida pacata, com aquela coisa, né, familiar, né? E que é tentadora, né? Mas eu queria fazer medicina, cara. E assim, Marília não... sendo muito sincero, cara, talvez mais do que eu deveria. Medicina em Marília tem dono. Então, né, eu não ia ser ninguém se eu ficasse em Marília. Entendi. Né? Pra você ter uma ideia, no ano que eu entrei na faculdade, em 99, né, para você ser médico em Marília, para você entrar, por exemplo, numa Unimed da vida, você tinha que pagar um negócio chamado Joia, que era uma propina que você pagava para os caras, e você... Propina no sentido de taxa, né? E era... Quanto que era? Acho que era R$50 mil. Para Né? passar no vestibular? Não, para você atender pela Unimed. Ah, entendi. É como se fosse uma luva aí, estão cobrando Isso, uma luva. uma luva de R$50 mil para você atender pela Unimed. Pô. Né? E assim, cara, quem que recém-formado tem R$50 mil em 1999? Quanto que ia ser hoje? Tem no máximo uma luva cirúrgica. 150 mil. Que recém-formado tem esse dinheiro? Só quem não precisa trabalhar. Então eu cheguei e falei assim, cara, se eu quiser fazer medicina vai ser um negócio. Ou para eu voar e ninguém me pegar, e aí eu tenho que ir para um lugar de ponta. E aí eu ralei meu rabo no asfalto e passei na Escola Paulista. Qual foi a matéria mais traumatizante da faculdade de medicina? Caralho, aquela que você falou, velho. professor Carrasco, matéria difícil, cara, perdi madrugadas e madrugadas para dar conta disso. Sempre tem uma traumatizante. Cara, acho Na que... química, quem faz química sabe, geralmente é físico-química. Físico-química é Geralmente difícil, é físico-química. Ou físico-química ou operações unitárias. Nem porque sei o que é uma, isso. operações unitárias ou físico-química, que mistura cálculo com teoria. Então é bem puxado. Difícil. Tem coisa para você memorizar e ainda tem muito cálculo. Eu acho que na medicina que saíram as grandes discussões, né? Primeiro foi psicologia médica, porque... Cara, eu sempre fui um cara determinista, né? Então, eu acho que tudo é responsabilidade nossa. Eu não ponho a culpa daquilo que eu faço em ninguém. Aconteceu comigo, a culpa é minha. Eu acho isso. Então, eu não aceito ninguém falando que qualquer coisa que aconteceu com ele é culpa do outro. Não é. Porque é muito cômodo você viver botando culpa nas pessoas, mas quando acontece certo, o mérito é seu. Vitimismo. Odeio isso daí. E teve um dia que foi um papo meio estranho. Cara, eu achei que o professor ia me reprovar, velho. Sério. Entrei numa discussão com o maluco. E assim, eu era um moleque de 19 anos, conversando com um cara de 40 e tralalá, professor doutor e o caralho a 4.
E assim, eu tava falando que era a minha percepção da vida, né? E não, eu não tava discutindo em algum momento ciência, mas o que são os meus valores. E cara, a faculdade não é para discutir valor. Aliás, se você é professor, você tem que respeitar o valor do seu aluno, cara. Eu hoje, como professor, eu vejo isso. Né? Você não vai ensinar valor pro cara, você não vai educar o cara, você vai instruir o sujeito. Você vai treinar o sujeito, mas você não vai ensinar valor para ele. Não existe isso. O valor é da casa dele. Se ele não tem, o azar é dele. Se ele tem, respeite. Respeite. Né? E o outro... Mas porque, cara, eu não conseguia ficar acordado na aula, cara. Era hematologia. Eu tinha essa aula de quarta-feira, o bandejão, quarta-feira, o almoço era feijoada. Nossa, aí eu tô dentro, hein? E aí só faltava ser o professor Fala Mansa. Aí eu tô dentro, hein? Cara, a professora é uma japonesinha de 1,49 m. Fala Mansa. E era aqueles... 49,5. Você lembra? Você chegou até lá naqueles carrossel de diapositivo? Clac, clac, e aí, pum, projetava? Sei, bastante. Pois Bem é. antigo. Slides. 160 slides. E assim, todo slide era uma foto Clac, clac. de uma Clac, hemácia. Então era 160 slides de hemácia. E ela começava... Porque quando você tem uma anemia hipocrômica microcíclica... Cara, ela não terminava o microciclo... Tem uma foto... Era uma canção de niná. Cara, tem uma foto de uma colega minha que, assim, ela teve a pachorra de Tá todo mundo dormindo. virar a câmera para trás, porque a sala ficava escura. Pra justamente você causa conseguir do ver o slide. diapositivo, né? O slide. E... Ai, como é que era o nome dela? Meu Deus do céu. Ah, quase lembro. Tânia. A Tânia, ela pega e assim, a janela ficou um pouquinho uma fresta aberta. Então você via na penumbra os alunos. Cara, a Tânia me vira na frente da sala, tira uma foto e assim, tá a professora rindo. Só tem ela acordada. E só ela, tá todo mundo assim, dormindo, cara. Meu, essa foto eu preciso achar. Essa foto. Tânia, se alguém conhecer a Tânia, por favor, pede pra Tânia. Emblemática a foto. Mandar essa foto pra mim pelo tem que direct. postar ela. Eu tenho que postar. Essa foto é sensacional. Cara, TBT. E aí eu tive que estudar isso na raça, no livro. Só que o livro de hematologia é um bagulho desse tamanho. Nossa. E o bloco não era hemato, era hemato e reumato. Tanto que a gente chamava o bloco de eu me mato e remato. Cara, eu me mato e remato foi boa. Era foda, malandro. Reumato é difícil. Hoje é 10 vezes mais difícil, porque com a terapia com terapia monoclonal, seus anticorpos pra tudo, aqueles Mumab da vida, né? Que é anticorpo. AB de anticorpo. Como é que você apareceu na internet? Eu queria saber isso. Como é que surgiu como você apareceu na internet, eu sei, não é? Vou um pouco para trás. Como você foi inserido no meio da musculação como uma pessoa pública? Na musculação como pessoa foi pública. Pelo fato de você ter competido ou foi antes disso ainda? Eu conheci o Musa, ele não era conhecido. Não era? Você conheceu? Ele estava começando a ser inserido. Eu conheci ele através do Samuel Vieira. Samuel, um abraço se estiver vendo a gente aí. Isso na época de probiótica? Isso na época de probiótica. Eu acho que tiveram duas coisas, né? Eu tinha um blog, que era o Performance com Saúde, que eu tinha desde que eu era aluno de medicina. Então eu estudava as coisas que eu achava legal e eu postava um texto. E já treinava? Já treinava. Eu treino... Né, desde sempre? Eu treino desde os 11 anos de idade. Mas, assim, aquele treino, né, com achismo. Eu fui treinar com orientação, com alguém me ensinando alguma coisa. Eu já estava quase vindo para São Paulo já. Quem me treinou foi, aliás, Regis, lá de Marília, lá do Yara Clube. Beijão para você, Pataete, pro Melão. O Regis, ele era um cara, ele era atleta de explosão, né? Ele corria 100 metros e ele fazia educação física na época. E ele foi o cara que olhou para mim na musculação e falou, pô, esse galego é esforçado, vou dar uma ajuda para ele. E aí o Regis, ele foi o primeiro cara que me ajudou. O segundo cara que me ajudou, aí foi o Ziad. E olha que cara, que coincidência absurda, né? O Ziad também atleta de corrida de 100 metros, né? E aí, daí para frente, né, eu tive outros mentores também que fez a minha biblioteca de treino. O Ziad é meu dublê. Verdade, cara, é engraçado ver os dois juntos. Engraçado. É engraçado. Cara. Aquele vídeo você e ele correndo, todo mundo me pergunta se não sou eu. Tem um vídeo correndo, eu e o Júlio,
Eu, Júlio, é o Olha Elisiade. lá, tá vendo? Até ele mesmo confunde. E a galera perguntava assim, Júlio corre, velho. Assim, cara, porque parece. E aí eu tinha esse blog, o Performance com Saúde, eu colocava as coisas lá e a coisa começou na internet começou por aí. Quando teve o Orkut, eu já tinha o Orkut, eu fui convidado por Orkut, a galera nem sabe o que é Orkut hoje, e depois migrei pro Facebook. Mandaram no chat aqui, foi no Orkut. Tem pessoal falando aqui que foi no Orkut que você apareceu. Nossa senhora, esse pessoal é de longa data, né? E aí teve o Orkut, e aí o que aconteceu em 2006? Eu comecei a trabalhar com a probiótica, né? Por quê? Porque... Foi e aquelas coisas Aquela propaganda. Exatamente. Foi através daquela propaganda que eu tive o primeiro contato com o Mose. Então, e o que aconteceu, né? Por isso que eu falo para vocês, né? Você fala, porque você conheceu o dono da probiótica treinando na academia. Foi sim, eu conheci o Carlos Negrão treinando na companhia do Morumbi, que era onde ele treinava. Só que assim, sorte é preparo com oportunidade. Exato. Então, se eu fosse um bosta, como muita gente gostaria que eu fosse, eu não ia ter... Ele ia só te dar um oi. Exatamente. E aí ele falou, essas coisas que você fala é diferente, né? Não é todo médico que lida com isso, parará, que gosta de fisiculturismo. Aí ele me chamou para integrar o time da probiótica, né? E aí a gente dava palestra no Brasil inteiro, né? Eu lembro, minha primeira palestra foi em Aracaju, foi quando eu conheci o Samuel, né? Eu deu palestra... isso foi em 2000... Cara, foi acho que em 2006. Foi quando eu conheci o Rodolfo Pérez, né? Então foi tudo dessa época. Eu lembro, Renato, que quando eu conheci, o Samuel ainda comentou comigo, Júlio, eu preciso te apresentar um médico que ele é do nosso time. Eu olhei assim e falei, o quê? Médico? Um médico que é do nosso time. O último médico que eu tinha ouvido falar, que fazia parte do nosso time, era o Labate. O Fábio Labate. Que estava muito tempo aposentado. Ele já tinha parado de competir há muito tempo e retornou depois. Ele retornou depois, retornou bem pra caramba. Mas ele parou de competir durante esse meio tempo. Foi quando eu tive o prazer de conhecer o Muse. Foi o Samuel que me apresentou. E ele ainda falou, cara, esse cara entende pra caramba, ele tá me auxiliando na preparação. Eu nunca tinha trabalhado com um médico, mas você tem que ver, Julião. Ele é diferente, ele é dos nossos. E como o Muse foi parar como médico da Max Titânio? Cara, eu saí da probiótica... Eu não lembro as datas, eu vou te contar os caminhos, né? Quando eu saí da probiótica, eu fui direto para... A probiótica foi vendida, na realidade. Ela foi para Valiant na época, né? Exatamente. E aí, cara... Terminaram o contrato, tudo bem. Profissão, muito obrigado. Até logo, né? E aí eu fui trabalhar como... Como é que chama? Chief, não sei o que lá. Da Muscle Meds MHP. E aí, eu e o Rodolfo, a gente foi para Muscle Meds, para MHP. A gente ficou lá durante uns... Foi junto com o Eduardo, não foi? Aquela época junto com o Eduardo. O Eduardo foi para MHP e eu Chief Medical Advisor. Eu era o conselheiro médico-chefe. Então, eu trabalhava no desenvolvimento de alguns produtos e na comunicação, né? Porque, principalmente no mercado americano, a coisa que envolve médico é muito sensacionalista. E é uma coisa que meio que perde a confiabilidade. E quando os caras eles queriam introduzir um produto no Brasil, isso também fazia parte do meu papel. Então, era desenvolvimento, comunicação e, principalmente, a tradução para o mercado brasileiro. Né? Falou, eu ajustava para a comunicação ela ser uma coisa adequada para o nosso mercado. Porque a gente tem lei para fazer isso e norma para fazer isso. Então, eu ajustava as normas e as leis do Brasil. Depois, eu saí da Muscle Meds, eu fiquei com o Rodolfo lá durante uns 2 anos. E aí, o Marcelo tinha aberto a Black School, o Eduardo foi para a Black School, e aí ele me chamou para ir para a Black School. Fiquei na Black School durante uns 6 meses, mais ou menos. E nisso, eu já... você conhece o Evandro Carniel, dono da GSN Suplementos? Meu irmão. Exatamente. E meu irmão é meu padrinho de casamento também. Né? Ele vai estar assistindo, Evandro. Evandro, beijão pra você no coração, compadre. Né? Família, literalmente, né? E aí o Evandro, ele, na época, ele tinha trazido o Mion para Max, né? E aí ele fez uma interface entre a Max e eu. E aí eu comecei a trabalhar com a Max. Primeiro eu fiz uma palestra no meio do Arnold, né? A gente fez um Muse Responde no meio do Arnold, né? E foi 2014, né?
Acho que foi 2014, exatamente. 2014. E aí, essa conversa evoluiu. Eu entrei para a parte de consultor da Max. E, desde então... Cara, você tá na